Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sei que você vai me responder. Professor, não estou bem. Professor, não estou legal. Professor, estou tendo que assistir uma aula porque eu fiquei de recuperação. Tudo bem. Não é nenhum problema, ok? Né? Cada um com suas questões. Mas estamos aqui. Vamos enfrentar a recuperação. A recuperação é próxima. Quinta-feira, dia 26. Recuperação de vocês de história. Se você está assistindo isso. E a gente vai resolver isso. Isso vai dar certo. Tá bom? A gente vai conseguir passar nessa recuperação e vai pro segundo semestre zerado, limpo, começando de novo, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo menino, uma nova menina, tá bom? O que eu pensei pra gente fazer? São 2 aulas, tá bom? Vou colocar aqui o conteúdo da primeira aula, que vai ser o conteúdo do livro 1, capítulos 2, 3 e 5, tá bom? Então, é o capítulo sobre Revolução Industrial, o capítulo sobre Iluminismo e o capítulo sobre a Revolução Francesa. Então, você vai perceber que não cai na sua prova nem o capítulo 1, nem o capítulo 4. Por que os 3 capítulos? Selecionei eles porque eu acho que eles vão servir melhor para vocês lá mais para frente. Esses 3 eventos que eu escolhi, talvez eles sejam mais impactantes para a gente entender os eventos que vão ocorrer, que vocês vão ver lá no 9º ano, e vocês vão rever isso no ensino médio. Então, ter eles bem consolidados talvez seja bem interessante para vocês agora, nesse momento. Tá bom? Dica que eu dou para vocês agora. Olhou o conteúdo? Tá aí na tela? Ou volta um pouquinho? Faz o seguinte. Pega o seu livro, olha as páginas, os tópicos, botei os tópicos bonitinho aí para você. Volta lá um pouquinho, lê o seu livro, relê ele, em grande medida, vai ser interessante. Destaca o que tem que destacar, já tiver destacado, como a gente faz em aula. Tenta memorizar isso, faça o seu resumo, importante também. Fez isso, leu, releu, voltou aqui. O que a gente vai fazer na aula de hoje? A aula de hoje não é para eu passar o conteúdo do zero, porque senão a gente ia gastar aqui muito tempo também. A gente tem 30 minutinhos no máximo para a gente tentar melhorar o desempenho de vocês, e vai melhorar, tenho muita esperança nisso, para a prova de recuperação. Então, o que eu pensei da gente fazer aqui? A gente vai, basicamente, responder questões. Então, separe aqui umas 8, 9 questões e a gente vai revisando enquanto a gente responde, tá bom? Elas vão aparecer na tela, a gente vai respondendo uma por uma, tá bom? E enquanto isso, a gente vai relembrando os conceitos e os conteúdos. Muita atenção, as questões, o estilo delas está muito parecido com o que vocês vão ver na prova de recuperação. Então, a dica que eu dou para vocês também mostrei a questão na tela, dá uma pausada, lê você sozinho, tenta fazer você. Não conseguiu? Vem e a gente faz juntos também, ok? Acabou a aula. Professor, acabei a aula aqui, assisti tudo, fui bem nas questões que o senhor passou, acompanhei tudo, entendi tudo. Quero treinar mais para a prova de recuperação. Vai para o seu livro, vou liberar essa semana as respostas dos livros de vocês. Lá, que tem lá questõezinhas que vocês fazem no final de cada capítulo. Vai ser interessante também. Professor, já fiz isso. Faz as questões, então, das listas de atividades suplementares. Também está no livro de vocês. Ou em cada capítulo do SAIS também. Vai ser bem interessante. Ir bem nessas listas ou nessas questões significa ir bem na prova. Vamos lá. Vamos começar, então, com questões de Revolução Industrial. Tá bom? Eu estou aqui com as minhas questões. Estou aqui. Você vai acompanhar aí na tela. Vou jogar aqui, vou editar e vou jogar para vocês verem. Tá bom? Uma por uma. Vamos embora. Começando, então, sem mais delongas. Questão 1. Então, a maior parte das questões são para julgar itens. Certo ou errado, o estilo que vocês já estão acostumados. Ok? Vamos lá. O item diz bem assim para vocês. Com a Revolução Industrial, o trabalho dos artesãos perdeu espaço. E aí, o que você acha? Certo ou errado? Isso aqui está muito certo. Lembrem-se, em grande medida, tá bom? A partir do momento que a Revolução Industrial, as máquinas começam a ser criadas, o trabalho artesanal deixa de ser uma realidade. Aliás, ele deixa de ser uma realidade, inclusive, antes das máquinas serem inventadas. Lembre-se, a gente tem uma transferência de trabalho, que primeiro é doméstico, lembrem-se disso. As pessoas trabalhavam em casa. Então,
Você com a sua família, por exemplo, se você vivesse há 300, 400 anos atrás, lá na Europa, provavelmente você teria o mesmo trabalho que os seus pais têm. Então, se eles fossem marceneiros, sapateiros, livreiros, por exemplo, você ia trabalhar lá na oficina, no ateliê do seu pai ou da sua mãe. Então, é assim que aconteceria. Aí a gente vai para a manufatura. E aí sim que eram lugares em que se produzia uma grande quantidade de produtos, mas ainda à mão, sem máquina, em grande medida. Mas perceba, do trabalho já doméstico, artesanal, para a manufatura, já tem uma mudança. Porque deixa de ser produzido nas casas de cada um e você passa a ser contratado por um dono de uma fábrica, de um ateliê, digamos assim, mas um ateliê muito maior, que trabalham várias pessoas. Então o seu trabalho já está mais desvalorizado. Quando vai para a maquinofatura, quando vai para as fábricas de fato, aí que o trabalho dos artesãos perde ainda mais espaço. Porque aí de fato o que eles conseguiam produzir de fato passa a ser produzido em larguíssima escala, numa quantidade absurda, numa quantidade, inclusive, que não para de crescer, inclusive até os dias de hoje. Ok? Então, lembrem-se dessas transferências. O trabalho doméstico, depois para a manufatura, ou seja, um trabalho que ele ainda é manual, digamos assim, não tem máquina, mas já tem uma organização já de pessoas trabalhando para alguém. Você não é o dono mais do seu trabalho. Você está trabalhando na sua casa. Você está trabalhando para alguém. Depois, para as maquinofaturas. Tá bom? Ok? Essa tá fácil. Ok? Vamos para a segunda questão? Ótimo. Questão 2. A Revolução Industrial impulsionou o crescimento das cidades. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? E aí? O que vocês acham? Certo, certíssimo. Olha só. Sim, a Revolução Industrial impulsionou. Impulsionar significa o quê? Que ela ajudou ela foi um propulsor, digamos assim. Ela moveu as cidades a se expandir. Sim, elas expandiram as cidades, a Revolução Industrial ajudou muito as cidades a crescerem. Lembrem-se, em grande medida, a Revolução Industrial ajudou com que a gente tivesse cidades muito grandes, muito inchadas em grande medida. Geralmente os trabalhadores iam morar perto das fábricas, em condições inclusive muito ruins, sem muito saneamento básico, sem muitas condições de higiene, uma coisa meio precária mesmo, casas muito pequenas, com uma iluminação muito ruim, com uma ventilação muito ruim, às vezes um aquecimento também, lembre-se que são cidades europeias, então muito frias, não é que nem a gente aqui, apesar que tá frio, mas não é o frio que eles enfrentam por lá, tá bom? Então sim, o industrial ajuda num crescimento muito grande e principalmente um crescimento desordenado, um crescimento muito exponencial, sem muitas condições sanitárias, inclusive, tá bom? Vamos lá. Questão 3, tá bom? Desde o início da Revolução Industrial, a atuação dos sindicatos foi essencial para a conquista de direitos trabalhistas. Certo ou errado? Essa daqui tem uma questão. Não diria que é uma pegadinha, tá bom? Mas é interessante ficar atento. Por quê? Essa questão está errada. Mas você vai me dizer, professor, os sindicatos não ajudaram na conquista de direitos trabalhistas? A gente não estudou isso, não está no livro de vocês? Sim, mas essa é a questão do problema de questões de história. Questões de história, lembre-se sempre, são questões textuais, tá bom? Tenham isso com vocês. Questões de geografia, questões de história, questões de filosofia, que vocês vão enfrentar daqui 2 anos, 2, 3 anos, questões de sociologia. São questões essencialmente textuais. Então é importante estar atento ao texto. Sempre adjetivos e advérbios. Isso é importante lembrar, tá bom? Eles vão determinar se o item está certo ou está errado. Muitas vezes, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um ponto, desde o início. Ou seja, ele está condicionando, ele está botando uma condição para o trabalho dos sindicatos. Está dizendo, desde o comecinho, desde lá do primeiro momento, os sindicatos ajudaram a conquistar direitos trabalhistas. Isso está errado. Tá bom? A outra parte está certa? A atuação dos sindicatos foi essencial para a conquista de direitos trabalhistas? Foi, mas esse pontinho do início está errado. Então, importante, a cronologia. Foi desde o início, foi desde sempre. Esses advérbios que se usa muito para marcar tempo,
para marcar intensidade, muito, pouco, ou para delimitar também somente, prestem atenção nesses itens. Eles podem deixar um item muito certo ou muito errado também, ok? Não foi desde o início, lembrem-se disso. Primeiro nós tivemos, por exemplo, o movimento dos ludistas, que iam lá e quebravam as máquinas, ou seja, um movimento bem mais rústico, digamos assim. Depois, a gente teve associações de auxílio mútuo, que eram pessoas se ajudando, trabalhadores se ajudando, meio que uma ideia de cooperativa, um ajudando ao outro, ali, cada um tentando sobreviver. Depois nós tivemos os sindicatos, que aí é uma proposta política, ou seja, para melhorar as leis, por exemplo, de trabalho, ou para criar leis de trabalho, para fazer com que, de fato, o Estado, o governo, interferisse mais na relação de trabalho, ou seja, na relação entre o trabalhador e quem o empregava, em grande medida. Tá bom? Então, lembra-se que essas questões de luta por direitos trabalhistas na Revolução Industrial, ela é por etapas. Então, os sindicatos não surgem desde o início da Revolução Industrial. Você vai lembrar que no início da Revolução Industrial as condições eram muito ruins. Então, se trabalhava muito, jornadas muito altas, mulheres e crianças trabalhando bastante. E esse cenário muda com o tempo, ele leva um bom tempo, inclusive, para mudar. Tanto por isso que os sindicatos não surgem desde o início, ou seja, primeiro as condições são ruins, depois surge uma organização que tenta responder a essas condições, tá bom? Então, item 3, que a gente respondeu aqui, está errado, ok? Item 4, vamos embora. No começo da Revolução Industrial, os trabalhadores enfrentavam problemas como jornadas longas, falta de direitos, insegurança no trabalho, ausência de salário mínimo e muita exploração? Certíssimo. Tá bom? A Revolução Industrial, do ponto de vista das condições de trabalho, é bem ruim. Lembrem-se que as pessoas chegavam a trabalhar 16 horas por dia, em condições muito ruins, as fábricas eram muito barulhentas, as máquinas faziam muito barulho, uma quantidade muito grande de máquinas. Geralmente se tinha muita fumaça nas cidades. As casas que as pessoas, ou seja, as pessoas trabalhavam em condições ruins e moravam em casas que eram também muito ruins, condições sanitárias também precárias. Então a vida de um trabalhador, principalmente em inglês, o caso que a gente vê muito é da Inglaterra. Um trabalhador inglês no século XVIII, no século XIX, penava e penava muito. Era uma vida bem difícil de se enfrentar. Nessas condições aqui, que tipo de trabalhadores que a gente vai dar destaque principalmente? Os homens trabalhavam bastante pra caramba, mas a gente tem uma exploração muito grande de mulheres e crianças também. Então a gente tem esses trabalhadores estão inseridos no mercado de trabalho. Por mais que hoje talvez as crianças trabalhando, talvez para a gente seja uma questão muito diferente para a nossa sociedade, para o nosso tempo, para eles é uma condição muito mais comum. Principalmente, as primeiras leis trabalhistas vão tratar principalmente de trabalho infantil. Curioso isso, que para eles também já começam a ver, desde cedo na Revolução Industrial, essa ideia do trabalho infantil como um problema. Tá bom? Vamos lá, seguindo agora na questão da Revolução Industrial. Questão 5. A Revolução Industrial provocou transformações sociais, culturais e econômicas tanto na Europa quanto em outras partes do mundo. Sim, a Revolução Industrial influencia bastante. E eu vou dizer, introduzir inclusive o nosso próximo tema, não só a Revolução Industrial, como também a Revolução Francesa. A gente tem como marca, talvez você tenha estudado lá no 6º ano, você se lembre, que a gente divide a história em idades. A última idade, inclusive na que nós estamos, é a idade contemporânea. Ela começa, tradicionalmente, a gente divide ela aqui no Brasil, como o início dela depois da Revolução Francesa, depois de 1789. Ou seja, perceba, essas duas sociedades, essas duas revoluções, perdão, elas transformam tanto nossas sociedades, elas transformam tanto o jeito que a gente vive, o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente se relaciona, o jeito que a gente pensa a política, por exemplo, que elas marcam, por exemplo, uma época nova. Mudou tanto de um antes da Revolução Inglesa, perdão, da Revolução Francesa Industrial, para antes do que acontecia delas, para depois do que acontecia delas, que a gente marcou uma nova idade.
Ou seja, isso é um período tão diferente que é um período pra gente novo. E influenciaram muitas partes ao redor do mundo. A Revolução Industrial se espalhou pelo mundo. Ou seja, esse jeito de se fazer, de se produzir, não só para a Inglaterra, mas foi para a França, foi para a Alemanha, foi para os Estados Unidos. E outros países foram tentando correr atrás, uma corrida meio industrial para tentar chegar lá. O Brasil também tentou fazer isso, foi mais tardio, foi pouco depois. Os países da América do Sul, por exemplo, da América Latina, os países da Ásia, por exemplo, também foram tentar correr atrás desse novo modelo de economia, esse novo modelo, esse jeito de se produzir coisas e de se fabricar coisas. Cada um tentando correr do jeito que podia. Tá bom? Então, são duas influências importantes. Revolução Industrial e Revolução Francesa marcaram bastante nossa sociedade. Marcaram tanto que a gente, inclusive, diz que formaram, inclusive, uma nova idade. Uma idade que a gente chama hoje de contemporânea. Vamos lá. Vamos agora para a Revolução Francesa, os iluministas. Isso é interessante. A gente estuda os iluministas, em grande medida, porque são eles que influenciaram a Revolução Francesa. Eles pensaram suas ideias, eles queriam acabar com o absolutismo, ou seja, essa ideia do rei mandar e desmandar, aumentar impostos, dar privilégios para amigos, principalmente nobres, declarar guerra, gastar muito sem consultar o povo. Isso era mais ou menos o absolutismo. Os iluministas queriam acabar com esse tipo de fazer política. Conseguiram? Em certa medida, conseguiram, porque eles influenciam revoluções que acontecem depois deles, principalmente um século depois. Tá bom? Vamos lá. Os iluministas, questão 6, estamos aqui. Os iluministas defendiam que a política deveria se basear na fé em Deus, considerada a verdadeira fonte de luz. Certo ou errado? O que você acha? Isso aqui está errado. Né? Você deve ter visto isso, deve ter lido no seu livro. Os iluministas, em grande medida, são céticos. Cético não é ateu. Cético é aquele que duvida. Tá bom? O que eles achavam, e aqui o Will está dizendo para vocês, a política, ou seja, para eles, a política não deveria se basear na fé. A política não deveria se basear naquilo que Deus quer, digamos assim. Basicamente, o que os iluministas estão tentando dizer é que eles não querem que a Igreja Católica, ou que a Igreja, de modo geral, influenciasse decisões políticas. Por exemplo, eles não queriam que a Igreja Católica influenciasse uma lei ou não. Ou que a Igreja Católica, ou a Igreja, qualquer igreja, recebesse, por exemplo, benefícios de não pagar impostos, por exemplo. Esse tipo de coisa. Então, eles achavam que a fé não era essa ideia de luz. Inclusive, daí que vem o nome iluminista. Não vem de fé, mas vem da razão. Ou seja, qual é o ponto que os iluministas querem destacar? Para a gente chegar ao verdadeiro conhecimento, a gente tem que usar a razão, um jeito de se pensar, um jeito racional, lógico, sequencial, de causa e efeito. Ou seja, uma coisa vai levando a outra. Vou tentar pensar de um modo lógico, tentar achar uma solução que parece muito mais realista do que baseada numa mitologia, ou numa fé, ou numa superstição. Não se engane, os europeus dessa época, por mais que eles fossem muito religiosos, cristãos, eles eram muito supersticiosos em grande medida. Acreditavam em poções, em simpatias, em coisas da sorte, em horóscopos e tudo mais. Tá bom? Grande parte do pensamento iluminista é para combater isso, principalmente na política. Até porque existia uma ideia de que o rei, ele é rei porque Deus o quer. Então, Deus mandou o rei ser rei. Mas o rei é injusto? O rei, por exemplo, executa pessoas com crueldade? Deus quer isso? Esse era o questionamento dos iluministas. Então, qual era a ideia que os iluministas defendiam? Que a gente tenha uma política baseada na razão. Então, uma coisa tem que ser estudada, uma coisa tem que ser pensada, uma coisa tem que ser feita de modo lógico, e assim nós vamos conseguir chegar na melhor política possível, na melhor sociedade possível. Isso vai para a ciência, inclusive. É daí, por exemplo, que o pensamento científico aparece também. O processo científico de você observar, de você fazer testes, de você criar hipóteses, por exemplo, vem desse uso da razão. Mas vamos seguir, tá bom? Questão 7. O iluminismo foi um movimento que teve um papel importante na queda do absolutismo. Perfeito, certíssimo.
O iluminismo foi importantíssimo para derrubar o absolutismo. Pensadores como o Rousseau, o John Locke, o Montesquieu, o pensamento deles foi muito influente, sobretudo quando a gente está pensando em revoluções, como a gente viu lá no capítulo 1, não vai cair, mas vale citar, que a gente viu, por exemplo, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que, de certa forma não, com certeza, acabaram com o absolutismo dentro da Inglaterra. Ou seja, o rei inglês, que antes achava que era o poderosão, podia fazer o que quisesse, agora estava sujeito, ou seja, tinha que obedecer a um parlamento agora. Isso foi uma influência iluminista, ou seja, os iluministas ingleses pensaram isso, influenciaram esse movimento. No caso da França, aconteceu a mesma coisa. Os iluministas franceses pensaram que o rei deveria ser mais justo, que o rei deveria dar mais voz ao povo, e quando surgiu um problema na França, lá no finalzinho do século XVIII, 1789, as pessoas se lembraram desse pensamento e usaram aquele pensamento criado antes para se basear, para acabar com o absolutismo do rei, no caso, o Luís XVI. Então, o iluminismo foi muito importante para a queda do absolutismo. Ele é, inclusive, a principal crítica. Os iluministas vão criticar, vão descascar principalmente esse conceito, o absolutismo, tá bom? Também conhecido, importante, pode aparecer para vocês, absolutismo como antigo regime, em letra maiúscula, geralmente, antigo com A, regime A maiúsculo e regime com R maiúsculo. Antigo regime é esse sinônimo, ou seja, é aquela ideia antiga do rei poder fazer tudo. É um sinônimo, de certa forma, de absolutismo. Tá bom? Questão 8. Vamos lá. O primeiro estado era formado pelo clero. Olha só, Revolução Francesa, os 3 estados. Lembra? Deve estar no seu livro. Vamos revisar. Ó, o item está dizendo, o primeiro estado era o clero. Perfeito. O primeiro estado era o clero. O segundo estado era a nobreza. Perfeito também. O segundo estado era a nobreza. O terceiro estado eram os operários. Ó, item já está errado. Não eram somente os operários. Para a gente lembrar de Revolução Industrial, inclusive. Por quê? O terceiro estado era qualquer pessoa que não era nem nobre, nem do clero. Então essa pessoa podia ser uma burguesa. Riquíssima, inclusive. Essa pessoa podia ser um operário também. Essa pessoa podia ser um escritor, uma escritora, por exemplo. Podia ser uma pessoa dona de frota de navios, mas que não era nobre nem do clero. O nobre basicamente é nobre não porque ele é rico, mas porque ele nasce nobre. Ou seja, ele vem de uma família que é importante. Ele podia comprar esse cargo? Até podia. Mas são casos um pouco diferentes. Mas geralmente a nobreza vem pelo nascimento. Ou seja, você é de uma família nobre e isso te faz nobre também. Por isso, pertencente ao segundo estado. No caso do terceiro estado, o que te faz pertencente ao terceiro estado? Não nascer nobre e nem ser um integrante da igreja. Isso não são só operários, mas podem ser qualquer pessoa. Basicamente, 98% da população francesa pertencia ao terceiro estado. Por quê? Nem era nobre, nem participava da igreja como um padre, um clérigo, um bispo, um monge, um monsenhor, etc, etc, etc. Ok, ótimo. Um outro ponto importante também para a gente se ter é que a Revolução Francesa estoura em grande medida também por conta dessa exploração. Ou seja, geralmente o que a gente tem é o primeiro estado, ele explorava ou tinha privilégios, ou seja, ele não pagava impostos e detinha ali um poder espiritual. Ele dizia, por exemplo, se você ia para o inferno ou não. O segundo também com o poder da força, mas também com privilégios. Lembre-se, os nobres não pagavam impostos na França. Eles detinham propriedades, por exemplo. Eles alugavam terrenos e esses dinheiro que eles tiravam desses aluguéis, por exemplo, desses rendimentos que eles tinham, não estava taxado. Ou seja, ia tudo para o bolsinho deles sem nenhum problema. Alguns, inclusive, ganhavam mesada. Eles moravam também na casa ou na mansão do palácio do rei. Isso vai deixando a sociedade francesa muito dividida. O terceiro estado se vê como muito explorado. O que piora isso, uma seca muito grande, uma quantidade de impostos muito grandes que o terceiro estado pagava, lembra? O primeiro e o segundo não pagavam. Então o resto da população, os 98%, pagavam impostos. Então uma quantidade muito grande de impostos, guerras, fome, preços altos de alimentos também, tudo isso faz com que os franceses
vão se irando, vão ficando cada vez mais nervosos. E vocês sabem que os franceses, quando eles ficam irritados, a coisa geralmente pega fogo, literalmente. Não é mesmo? Vamos lá para a questão 9. Questão 9, a última questão que a gente vai ver aqui, tá bom? Em relação à Revolução Francesa e seus desdobramentos, assinale a opção correta. Vamos lá, uma por uma, tá bom? Antes dessa revolução, ou seja, antes da Revolução Francesa, a cidade francesa estava dividida em 4 ordens. E aí, 4 ordens? Não, a gente acabou de ver. São 3 ordens. Pelo contrário, Napoleão Bonaparte foi o líder militar que depois o rei. Até líder militar, tá certo. Napoleão Bonaparte foi um líder militar, um general. Inclusive um general muito importante para a França, venceu várias batalhas dos franceses, é assim que ele fica famoso. Lembrem-se, ele entra no governo francês a convite, ou seja, os girondinos precisavam de um militar para conter as revoltas que aconteciam ali, ou seja, a Revolução Francesa já estava durando uma década, os girondinos queriam controlar aquilo, aquela confusão, chamam um militar para apaziguar as coisas. Que militar é esse? O Napoleão Bonaparte. Claro que depois ele traz os girondinos e vira imperador. Essa é outra história. Mas Napoleão Bonaparte foi o que depois o rei? Não é ele que depõe o rei, em nenhuma medida. O rei, inclusive, quando Napoleão Bonaparte vai ao poder, ele vira membro lá do diretório, o Napoleão Bonaparte, o rei, já tinha sido decapitado. Lembrem-se disso, a guilhotina já tinha passado pelo pescoço dele, coitado, tá bom? Então não foi o Napoleão Bonaparte que depôs o rei, mas ele era um líder militar importante que acaba integrando depois o diretório durante todo esse processo da Revolução Francesa. Vamos lá, questão C. O descontentamento popular contra o antigo regime foi impulsionado pela falta de alimentos e pelo aumento da pobreza, principalmente entre os camponeses. Sim, lembre-se, a Revolução Francesa, ela não é só uma revolta de ideias. Não é só o iluminismo que disse que, pessoal, vocês precisam se revoltar. Não é só isso. A Revolução Francesa também é uma revolta que acontece por conta de fatores materiais. Ou seja, não é só uma ideia, ou seja, estou insatisfeito, estou chateado com o rei. Não. Os franceses se revoltam porque eles estão com fome, principalmente os mais pobres, os camponeses, os trabalhadores urbanos, por exemplo. Eles estão revoltados porque o preço dos alimentos está alto. Eles estão revoltados porque precisam lutar em guerras ou são vítimas de guerras, por exemplo. Eles estão revoltados porque o rei não paga imposto, os nobres não pagam imposto, a igreja não paga imposto, mas eu tenho que me matar de trabalhar para sustentar essa galera. Isso é um fator material. Não são só ideias. Eu estou sofrendo, eu estou irritado com isso. É assim que os franceses pensam. O que inflama mais? O que dá a base às ideias do iluminismo? Ou seja, mistura uma insatisfação, uma coisa que eu já estou irritado, já estou chateado aqui. E aí, o iluminismo me dá as bases, me dá as ideias, me dá, sabe, uma centelha, me acende uma coisinha para eu me revoltar, mistura uma coisa com a outra, o barril de pólvora explode. É mais nesse sentido. E por último aqui, a questão D, que está errado. A Assembleia Nacional, em 1789, proclamou a República como novo regime político da França. Não! A Assembleia Nacional não proclama a República. Na primeira fase da Revolução Francesa, os primeiros 3 anos, lembre-se, o rei está vivo. O rei está vivíssimo, belíssimo, só que o rei não estava satisfeito em perder poder. O rei não queria submeter a um parlamento, ele não queria obedecer a um parlamento, como o rei inglês estava fazendo. Então, o que o rei francês faz? Ele se rebela, tenta trair o parlamento, e aí sim o parlamento corta a cabeça dele. Mas, enfim, né? Enfim, mas no início, a proposta da Assembleia Nacional Francesa, na verdade, é que fosse uma monarquia constitucional. Ou seja, o rei ia ficar lá bonitinho, sendo o rei, ganhando o dinheirinho dele, sendo sustentado, mas ele teria que obedecer uma série de regras, que é a Constituição. Então, ele não poderia fazer nada fora da Constituição. Então, ele não poderia aumentar o imposto sem o parlamento deixar, ele não poderia declarar uma guerra contra um outro país sem o parlamento deixar, tudo iria ter que ver na Constituição e tudo iria ter que consultar o parlamento. No caso, que chamava-se Assembleia Nacional, como o item mostra aqui. A ideia é que a Assembleia Nacional e o rei convivessem. República, lembre-se, é um regime sem rei, é um regime que tem presidente, primeiro-ministro, por exemplo. A Assembleia Nacional, então, ela queria conviver com o rei.
Quando isso vai acabar? Quando é que a monarquia na França acaba pela primeira vez, inclusive? Aí é 1792, quando a Assembleia Nacional passa a se chamar Convenção Nacional. E quem estava controlando a Convenção Nacional? Os jacobinos, que a gente viu há uns meses atrás, eram bem mais radicais que os girondinos, queriam mudanças muito mais profundas na sociedade francesa, distribuir terras aos mais pobres, por exemplo, que todo homem pudesse votar, por exemplo. Por mais que as mulheres participem bastante da Revolução Francesa, elas têm papéis importantes, mas elas não conquistam tantos direitos quanto os homens nesse sentido. Mas os jacobinos, então, sendo mais radicais, e o rei tentando trair o parlamento, o que os jacobinos, que estavam liderando o parlamento, falam assim, ó, esse rei é um traidor, então ele precisa ser julgado por traição, como uma pessoa comum, como um cidadão francês seria julgado. Ele é julgado, condenado à morte e guilhotinado em 1792. Tá bom? Esse é o nosso conteúdo dessa aula. Então, se você ficou com dúvida, volta um pouquinho. Se ainda ficou com alguma dúvida, revê o seu livro, responde algumas questões. Professor, ainda estou com uma dúvida muito direta. Preciso falar com o senhor. Me manda um e-mail. Vou colocar aqui o meu e-mail, tá bom? Pode mandar para mim, pode me consultar, que a gente tenta resolver essa dúvida até a prova, tá bom? Fé, força, foco, tudo que você precisar, vai dar certo, tá bom? Não se preocupe tanto. Se você estudar, se você se esforçar, ele será recompensado. Você vai bem na prova e a gente começa o segundo semestre com novos ares, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Próxima aula, deixa eu ver, História do Brasil, tá bom? Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e Independência, o processo de independência do Brasil, tá bom? A gente se vê daqui a pouco. Te vejo lá.